rapaziada! Hoje estamos aqui para um anime que vai aquecer os nossos corações, que nós já fizemos vídeo sobre ele aqui no canal, Spy Family terceira temporada. Eu não vou ser cara de pau aqui com vocês de fingir que eu não tô há um ano inteiro sem postar vídeo, que o último vídeo de Spy Family foi há 2 anos atrás. Mas vamos deixar isso pro final do vídeo e ver os episódios 1 e 2 de Spy Family que lançaram até o momento. O episódio começa às mil maravilhas, com a família Forger fazendo um passeio na praça. Eles estavam comendo, se divertindo, até que meu irmão, foi nesse momento que eu conheci o sentimento da inveja. Começa o episódio com a Anya com uma casquinha de sorvete com 3 bolas. Eu nunca nem vi uma parada dessa na vida real, tá ligado? Mas, enfim, deixando a minha inveja de lado, eles estavam num passeio de família pra manter as aparências e a fachada de família que o Lloyd precisa. Só que durante esse passeio, o poder da Anya começa a se manifestar e ela começa a ler a mente de todo mundo que tá ali na praça, na hora. Nisso, a Anya acaba lendo o pensamento do Bond. Não sei se vocês lembram o que é Bond, mas ele foi introduzido na segunda temporada e é o cachorro deles que tem o poder de prever o futuro. E no que a Anya viu na mente dele, ia dar muito ruim na praça. Ia ter uma máquina de construção desgovernada que ia destruir a praça. Nisso, a Anya já entra em choque e ela consegue começar a escutar o pensamento de um cara que tá ali na praça, que tá extremamente irritado. Porque além de ser um domingo e ele tá sendo obrigado a fazer hora extra na obra, no dia de folga dele, no dia anterior ainda tinham roubado a maquita do cara. Pensa num maluco que tava só o ódio já. E esse cara tava indo operar essas máquinas nessa obra. Nisso, a Anya entra em choque, ela vê que vai dar muito ruim ali na praça, que o cara tá só o ódio, e ela quer arranjar uma desculpa pra parar aquele passeio e ir atrás desse cara. Só que ela não pode simplesmente falar, eu vi o futuro na cabeça do nosso cachorro, eu li a mente dele, e eu preciso que a gente vá lá impedir e o cara destrua a praça. Então, a Anya dá uma desculpa pra sair da praça. Se fosse comigo, não ia colar. A Anya vira pra Yor e pro Lloyd, falando que ela quer muito voltar pra casa pra estudar pra conseguir mais estrelas. Pro sucesso da Operação Streak, só ela não fala isso. Cara, isso nunca ia colar comigo. Mas por algum motivo, o Lloyd e a Yor acreditam. Como se vocês não conhecessem a filha que eles têm, tá ligado? A Anya é aquele tipo de criança que pra estudar é capaz dela precisar de um vídeo de Subway Surf tocando do lado, tá ligado? Venho aqui anunciar que tenho ao meu lado a Subway Money. Mas ela consegue o que ela queria e eles começam a sair da praça. Nisso, no caminho, eles passam perto da obra que o cara tava trabalhando, né? A Anya dá um jeito de fazer o Lloyd perceber que o cara que tava operando a máquina tava um pouco alterado e o Lloyd percebe que ele tem que fazer alguma coisa. E aqui a parada ficou meio fantasiosa. Aquele momento que, se chegar alguém aí do seu lado e ver o que tá acontecendo, ele vai falar, ó, tudo mentirado isso daí. Mas de repente o bagulho vira um Transformer, tá ligado? Os caras pegam aquelas máquinas escavadeiras que tava na obra pra cavar o chão, pra fazer demolição, essas paradas também. O cara que tava descontrolado, tava só ódio, resolveu que ia destruir não só a obra, tava indo em direção à praça. O Lloyd viu isso, entrou em uma outra máquina e os caras começaram a fazer uma luta de máquina, pô. Nisso tem uma destruição que ocorre em volta, aí acaba tendo que salvar um pessoalzinho que tava passando por ali, ia cair a construção em cima deles, e no final das contas, o Lloyd acaba dando um golpe de karatê com a máquina na máquina do cara. Ele arremessa pro chão. E depois de ter toda essa destruição que aconteceu, essa briga, eles simplesmente vão embora como se nada tivesse acontecido. Quem ficou mais ferrado ainda foi o cara, que como é que ele vai explicar o que aconteceu naquela obra depois, tá ligado? Quem é que vai pagar o prejuízo da máquina que o Lloyd destruiu? Bom, ele não quer nem saber disso. A Anya conseguiu o objetivo dela, que foi salvar todo mundo da destruição que ia ter na praça, mas o que a nossa heroína ganhou? Lembra que ela falou que queria muito voltar pra casa pra estudar. E infelizmente, a Anya que salvou a todos, teve que enfrentar seu cruel destino. Matemática. Bom, aqui finaliza a metade desse primeiro episódio, e agora a outra metade do episódio é sobre a Nightfall, essa espiã de cabelo branco que apareceu na última temporada, e a história dela é que ela é apaixonada pelo Lloyd. Eu sinceramente não lembro muito. Bom, essa parte do episódio eu não entendi muito, não sei se é porque eu não prestei muita atenção, ou se tem coisas sobre a segunda temporada que eu precisava lembrar e eu já não lembro, mas pelas palavras de espião deles lá, ela foi pedir ajuda pro Lloyd pra alguma coisa. O Lloyd, como tava ocupado com a Operação Strix e tudo mais, ele apresentou o Frank, aquele amigo dele que ajuda ele nas missões, com hack, sei lá, essas paradas. Tem contatos e sabe das coisas. Nisso, o episódio é da Nightfall e do Frank trabalhando juntos por uma parada que eu não entendi o que é. Eu sei que eles precisam muito que esse cara aí faça um serviço pra eles, mas o maluco não aceita, fala que é pouco dinheiro pra muito serviço. A Nightfall vai atrás do mano aí, insistindo que ela precisa dessa parada pra completar o serviço de espiã dela. E aí acontece uma parada curiosa. Vocês lembram que a Nightfall, ela é meio descompensada das ideias em algumas coisas. E ela precisava muito que esse
esse cara fizesse esse serviço. Então Nightfall informou os inimigos desse maluco aí que ele tava assim, meio que se envolvendo com os inimigos do inimigo dele, ou alguma coisa do tipo, onde é que ele tava. E aí, usando da situação de perseguição que ela mesma criou, a situação de perigo que ela criou pro maluco, ela vai lá e salva ele, fazendo o cara ficar grato por ela e fazer o serviço. Bom, eu queria poder falar mais sobre essa parte, só que, sinceramente, eu não entendi direito. Posso ter deixado alguma coisa passar, mas, em resumo do resumo, a Nightfall farmou a aura dela, enquanto o Frank ficou betando. É tipo isso aí o resumo. Então, aqui acaba o primeiro episódio, e a gente vai pro segundo episódio agora. E o segundo episódio começa com algo que eu acho que você que tá assistindo esse vídeo agora pode se identificar. Começa com a Anya na escola, tá? A Anya, a Beck, o Damian e a tropinha do Free Fire dele lá, e eles estão se enchendo o saco um do outro ali de novo. Eles falando que a Anya vai pegar um raio, outro raio, se eu não me engano, a Anya já tomou um raio, que o Damian nunca tomaria um raio, que se o Damian algum dia ganhasse um raio, ele e os amigos dele iam correr de cueca no meio da escola. Os tipos de promessa que você não faz só pra não dar sorte ao azar, tá ligado? E nisso, no meio da conversa deles, eu anotei um bagulho interessante aqui, que é um dos amigos do Damian fala que não teria como o Damian tomar um raio, porque o raio não acerta o que tá em cima, como se o Damian fosse superior a todos eles, tá ligado? E aí que tá, tem uma parada. Se eu não me engano, tem como isso acontecer sim, e se eu não me engano, eu já vi na vida real um raio indo de baixo pra cima. E olha que doideira, olha que irônico. Eu já vi um raio sair de baixo pra cima, mas nunca vi um sorvete de casquinha com 3 bolas. Mas segue o jogo, né? Nisso, essa conversa de raios no começo do episódio é pra introduzir, se vocês me permitem, se não for muito desrespeitoso, como eu vou me referir a essa mulher, porque, sinceramente, eu não lembro nem o nome dela. Os próprios personagens chamam ela de véia dos raios, alguma coisa do tipo assim, que é uma professora da escola lá deles, que ela é conhecida por expulsar alunos e distribuir raio pra todo mundo. Com todo respeito, é Zé Cuxo chama. E é essa parte que eu falei que vocês podem se identificar. Todo mundo já teve aquele professor ou professora que é como se eles nunca tivessem sido aluno, tá ligado? É como se eles nunca tivessem tido do nosso lado também. Aí, ou se tiveram, né? E agora estão descontando o que eles sofreram na época da escola. Tem nada pra fazer. Bom, mas nisso que eles estão falando dessa mulher, ela chega pra fazer a revista dela, pra todo mundo ter que estar dentro das regras. E dentro das regras dessa escola chique aí você tem que ter um lenço de assoar nariz, eu acho, alguma coisa do tipo. Então, essa mulher aí dos raios tava dando raio pra um aluno da turma da Anya, e a Anya começa a ler o pensamento da galera. E ela vê que o Damian não tinha levado o lenço. Aí o Damian entrou em choque. E a Anya viu uma oportunidade. No meio do perigo e do caos, pra aproximar a relação deles dois e facilitar a operação Strix, plano B, ela chega pro Damian e fala que está sempre preparada pra esse tipo de situação e que tem um lenço extra. Entrega o lenço dela pro Damian. Nisso, o Damian passa livre, não toma o raio, ele foi salvo, só que a Anya não verificou se ela realmente tinha levado 2 lenços. E a Anya tomou o raio. Meio que agora o Damian tá devendo uma pra Anya, ele falou que vai devolver o favor pra ela. Então, querendo ou não foi de todo ruim, mas nisso a Anya chegou em casa, né, e foi falar pro Lloyd: aqui, papai, eu estreitei os laços de amizade com o Damian, o segundo filho. Caramba, agora a gente pode estar mais perto na Operação Strix e tudo mais. Aí ele nota que na roupa da Anya tinha um raio. Ele: Anya, perguntar um negócio. Essa parada aí que tá no seu uniforme. Então, papai, que eu recebi um raio, que não sei o quê. Como é que é? Eu recebi um raio. Como é que é? Que eu recebi um raio. Minha mãe do céu! E coitado do Lloyd, mano. O maluco até abaixa a pressão dele, que cai pra trás. A Anya, eu acabei de verificar isso aqui. Se eu não me engano, ela já tinha tomado um raio. E apareceu no final dessa parte do episódio que a Anya faltava 7 estrelas pra ela ser uma aluna imperial, alguma coisa do tipo, e se aproximar lá da família do Damian, que também tinha aluna imperial e tudo mais. Faltava 7 estrelas e faltava 6 raios pra ela ser expulsa da escola. Então o Twilight tá perdido, coitado. Ele já não sabe mais o que fazer. E bom, se a gente até aqui, na metade desse segundo episódio, tava num clima mais alto astral, esquece, que aqui o clima vai pesar legal, galera. A gente vai ver sobre o passado do Lloyd. A gente vê que o Lloyd hoje em dia, ele não é muito afetivo e tudo mais, só que o Lloyd criança, ele andava com a tropinha do Free Fire dele, ele queria muito ir pro exército e tudo mais, eles brincavam de arma. A gente vê um pouco disso nesse flashback. Nisso, o Lloyd, ele chega em casa de tarde, depois de brincar com os amigos dele, e tá o pai e a mãe dele lá. Nisso, o pai dele tá irritado, perguntando se ele tinha ficado até tarde brincando de guerra com os amigos dele e tudo mais. O Lloyd
o Lloyd fala que era isso mesmo. Nisso o pai dele começa a falar que ele tinha que estudar e que não sei o que, era muito melhor do que ficar brincando dessas coisas. O Lloyd fala que ele queria ir pra guerra e tudo mais. Nisso o pai dele bate nele. E, pô, aqui é um bagulho muito complicado, né, galera? Porque, tipo, o que o pai dele fala até que é uma parada certa. Ele tentou ensinar uma parada certa da forma errada, tá ligado? Ele falou pro Lloyd que a melhor guerra é aquela que você não luta, né? Aquela que não acontece, aquela guerra que não acontece. Essa é a melhor guerra. E é verdade. Só que, pô, não precisava bater no moleque e tudo mais, mas é isso aí. Até que passa algum tempo, o pai dele ia viajar o pai do Lloyd ia viajar em negócios, né? E o Lloyd, ele queria muito um brinquedinho que ele usava pra brincar de guerra, só que ele não podia falar isso com o pai dele porque ele sabia o que ia acontecer, né? Então o Lloyd, ele chega no pai dele, pede dinheiro pra comprar esse brinquedo, mas ele fala que é pra comprar um livro que ele quer muito. Nisso, no mesmo momento, o Lloyd, ele já fica na bad. Tipo, antes de sair do pai dele sair de casa, ele já quase quis devolver o dinheiro ali, que ele mentiu pro pai dele, ele não queria ter feito isso, ele se sentiu muito mal fazendo isso. Nisso o pai dele foi embora, ele acabou comprando o brinquedo, mas quando ele chegou pra brincar, ele não brincou, ele sentiu o peso na consciência dele mais ainda nesse momento. Então o que ele decidiu era ajudar numa vendinha ali que tinha perto da casa dele, pra ganhar o dinheiro de volta e devolver esse dinheiro pro pai dele, porque ele queria se desculpar, ele queria devolver, ele queria se redimir depois disso. E quando parecia que o episódio ia acabar, né, nesse alto astral de redenção, eu vou me desculpar, reatar os laços familiares, como tá tendo uma guerra, como tava tendo uma guerra, né, como o próprio anime é sobre isso, né, o Lloyd, ele é um espião pra evitar a guerra entre os dois lados, eu não lembro direito como é que chama cada coisa. A cidade do Lloyd começa a ser bombardeada, e o episódio acaba nisso aí, galera. O episódio acaba legal. Eu fui assistir, eu falei pra vocês que era ali pra aquecer nossos corações, né, pra gente ver um bagulho mais tranquilinho, e terminou desse jeito. Mas o que a gente tem até agora é isso aí. A gente vai ter que esperar até semana que vem pra ver o próximo episódio de Spy Family. E antes de acabar esse vídeo, a gente tem que ter uma conversinha rapidinho sobre o tempo, um ano inteiro sem postar vídeo aqui no canal. Não tem muita desculpa, né, velho? Eu não consegui, é o mesmo de sempre. Se você pegar pra assistir alguns dos meus outros vídeos de volta no canal, que alguns vídeos são especificamente só pra isso, nesse eu quis falar só no final do vídeo, mas é basicamente os mesmos motivos de sempre. Eu não vou voltar fazendo nenhuma promessa, como vídeo todo dia, vídeo um dia por semana. Dessa vez não tem muito cronograma, mas eu confesso que eu tô animado. Eu queria muito, muito ter voltado com os vídeos, com uma forma diferente de edição. Eu até tentei fazer umas graças aí, depois vocês me falam o que vocês acharam. Não deu pra fazer isso no vídeo todo, porque é muito complicado. Eu nem sei como é que ficou ainda, pra falar a verdade. Mas meu objetivo mesmo era voltar com animação em 3D, só que infelizmente eu tô travado, eu não tô conseguindo levar isso pra frente. Talvez eu ponha aí na tela um spoilerzinho, pra vocês verem como é que tava a personagem já, aqui do nosso canal. Então, é mais ou menos isso. Eu tô animado pra voltar, não vou prometer nada. O que eu posso falar agora é que, por exemplo, hoje lançou o primeiro episódio de One Punch Man, então pode aguardar o One Punch Man pelos próximos dias por aí. Eu quero ver e gravar um vídeo de One Punch Man, seja por bem ou seja por mal. Vamos ver como é que ficou. A galera ter reclamado do estúdio e tudo mais. Então a gente vai dar uma olhada nessa situação. Bom, o vídeo é isso. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Se você gostou, considere se inscrever no canal, por favor. Deixar o like, que isso vai me ajudar demais. E eu espero não demorar mais um ano pra postar o próximo vídeo. Tchau!